Agora 7 horas e 45 minutos, já está aqui no estúdio a professora de nutrição da Universidade Sagrado Coração, a Maria Grossi. Nós vamos conversar aí sobre alimentação, vida saudável, uma vez que hoje é o Dia da Saúde e da Nutrição. Professora, muito bom dia, obrigado, viu, por sua presença aqui nos estúdios da Top FM. Então hoje é o Dia de Saúde e Nutrição, não tem como ser diferente, né? Saúde e nutrição, elas caminham de mão dadas. E aquela máxima, né, de que nós somos aquilo que comemos, é uma realidade. Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Com certeza, né? As pessoas são o que come. Se as pessoas consomem excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de conservantes, aditivos químicos, com certeza ela não vai ter saúde, o corpo vai estar intoxicado. E se as pessoas consomem mais alimentos naturais, frutas, verduras e legumes, primarem pelos orgânicos, pouca gordura, pouco açúcar e pouco sal, ela vai ser muito mais saudável. Então, certamente, nós somos o que comemos, a representação do que comemos. Do que comemos, né? Bom, esse também é um dia para a gente refletir também sobre os hábitos alimentares, né? Na sua opinião, professora, como é que está a alimentação do brasileiro? A gente come bem, a gente come mal? A alimentação do brasileiro, né? O arroz, o feijão, a carne, ela é bem composta? É por aí o caminho, por exemplo? Pois é, nós temos uma pesquisa que é a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, em que ela mostra que o brasileiro, ele come o trivial, o arroz e o feijão tá no prato do brasileiro. Isso a gente não pode deixar de discutir, né? Assim, é inconfundível, o prato brasileiro tem o arroz e o feijão, que são 2 itens alimentares muito importantes. Certo. Eles têm um cômputo de aminoácido, um cômputo proteico e de carboidrato, que é de energia, muito bom. Certo. Além de outros nutrientes importantes, vitaminas, minerais. Isso tá ótimo. Em contrapartida, apesar do arroz e do feijão, o brasileiro ele consome um excesso de carne, então mais carne que o deveria, certo. Excesso de gordura, principalmente as gorduras trans, que são aquelas dos alimentos industrializados, e as gorduras saturadas, aquelas que aumentam o colesterol e tal. Um excesso de açúcar e, o mais preocupante, excesso de sal. Hoje a gente vê que a necessidade diária de sal é até 5 gramas. O brasileiro consome 12, 15 gramas de sal dia. Nossa. Então, quer dizer, isso tudo sobrepõe o arroz e feijão. Não adianta nada consumir o arroz e feijão, que é legal, e você consumir tantos outros itens alimentares ou substâncias que fazem mal à saúde. Então, o brasileiro hoje come mal. Come mal, né? Não come bem. Bom, são poucos que comem bem. Pois é. Olha, você que está ouvindo a gente, você pode participar aqui enviando sua pergunta, né, seu comentário pelo WhatsApp da Top, 014 99882 1013. E a gente já tem até uma pergunta, hein, Daniel? Quem que é a pergunta? Tem sim, aí? É o Leandro lá em Marília, já aproveitando que hoje é sexta-feira, né? O Leandro faz uma pergunta para a nutricionista se é possível fazer uma dieta para perder gordura localizada na barriga sem abrir mão daquela cervejinha de final de semana. A dúvida do Leandro. Obrigado pela participação, tá, Leandro? Bom dia para você. Bom dia, essa pergunta me persegue. Na sexta-feira, hein, né, professora? Na sexta-feira, todo mundo quer a sua cervejinha. Primeira coisa, a gente tem um mito de que a cerveja dá barriga. Na verdade, a cerveja engorda em grande quantidade e se tiver numa dieta que não é balanceada. Porque a cerveja tem caloria, ela é calórica, ela tem carboidrato. Não é verdade? Então, mas se a pessoa tiver uma dieta equilibrada dentro do que ela precisa e o nutricionista, que é o responsável por calcular essa dieta, incluir essa possibilidade de cerveja, claro que pode. Só que as pessoas também chegam no final de semana, elas abusam da cerveja. Elas não tomam 1 lata de cerveja, 2, elas tomam 10 latas de cerveja e realmente as calorias vão ficar excessivas e a pessoa vai engordar. Só que a pessoa acha que também vai engordar na barriga. Não, depende do biotipo. Tem gente que engorda mais na barriga, tem gente que engorda mais no braço e aí vai ter um excesso de gordura. O que é importante saber da cerveja? Existem cervejas que são feitas com xarope de milho, então elas são muito açucaradas. Eles jogam um xarope de milho na cerveja e isso aí faz com que haja uma reação no corpo de formação de gordura. E tem cervejas que são mais ricas em malte, que não deixa de ser um cereal, um carboidrato, mas ele é menos prejudicial. Então, se as pessoas puderem optar por cervejas mais ricas em malte, seria interessante, mais interessante. Fernando, nosso amigo aí, né? Então, Leandro, então vai com calma aí, amigão. Maneira, mas pode tomar. É verdade. Ô, professora, então a gente falando sobre essa alimentação saudável, né?
Quais são os principais quesitos que as pessoas devem tomar consciência? No que a pessoa deve pensar na hora de compor o seu prato na sua alimentação diária? Ai, gente, essa é uma pergunta muito importante, porque o que eu percebo? Às vezes eu estou em restaurantes e o nutricionista não pode deixar de olhar o prato do outro. Eu consigo perceber nos pratos um excesso de tudo. Então a pessoa coloca arroz, coloca batata, coloca lasanha e coloca macarrão, coloca uma linguiça, coloca uma picanha, coloca um pedaço de frango. Então coloca muito de tudo, né? E hoje a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que fala muito sobre os tipos de alimentos. E aí, esse guia, ele desencoraja o consumo de alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos de prateleira do supermercado que tem muitos ingredientes que você nem sabe o nome. E ele encoraja mais os alimentos in natura. Frutas, verduras, legumes ou os minimamente processados, que são aqueles que só têm uma embalagem. O arroz e o feijão, por exemplo. Ele é minimamente processado. Então, quando você for compor seu prato, pense sempre nos alimentos mais naturais e minimamente processados e na seguinte proporção. Você divide seu prato no meio. Essa metade, 50%, você vai colocar legumes e hortaliças, legumes e verduras na metade do seu prato. Na outra metade, você vai dividir essa outra metade no meio. Esses 50% da outra metade, você coloca arroz e feijão e depois uma carne magra. Então, seu prato tá pronto ali. Não precisa ficar colocando tudo de muita coisa. Tá então, certo, ali não tem segredo. Então, tem até um desenho que a gente faz que aí a pessoa consegue visualizar esse prato. E fica bem simples e nutritivo. O Daniel Martins, ele faz isso quando ele almoça, viu? Porque ele é magrinho desse jeito, a metade... Ele é esbelto, eu tô vendo. Do prato dele, assim, é só arroz e feijão, da outra metade é só verdura e tal. O menino tá bem... Então, mais uma excelente dica. Professora, nós temos presenciado nos noticiários aí das últimas semanas essa operação carne fraca, que colocou em dúvida aí o processo de produção de alguns frigoríficos brasileiros, né? Como é que o consumidor pode ficar atento diante disso, assim? Até porque alguns dos grandes nomes da indústria, eles estão envolvidos, como, né, a BR Foods, a Sadia, a Perdigão, e aí, no caso, a JBS a JBS que tem a Friboi e a Seara. Como que a gente Era uma coisa que pegou muita gente de surpresa, porque a gente tinha confiança, são grandes empresas, acima de qualquer suspeita, e a gente é surpreendido com essa informação. Como é que o consumidor pode se precaver, né? Pois esse assunto ele é muito complexo. Então eu vou falar bem rápido, mas em tópicos. Vamos primeiro pensar que o Serviço de Inspeção Federal do Brasil, que é o CIF, ele é muito sério. Ele é um serviço, o selo de inspeção federal tem cientificidade, tem técnica, ele é bom, ele é robusto. Tanto que nós somos um dos maiores exportadores de carne do Brasil, do mundo, né? Isso é verdade. Perdão. Então, calma, a gente tem um CIF bacana. Entretanto, existe uma palavrinha que se chama vulnerabilidade. Qualquer serviço tem vulnerabilidade. E a vulnerabilidade que aconteceu agora foi de ordem ética e moral. Sim. Como que você controla ética e moral? Pois é. Não sei. Então, isso é muito complicado, porque existe uma relação, às vezes, do serviço público com o privado de favores, de isso, de aquilo, e que é uma minoria de pessoas e que acabam estragando todo um processo. Então, se você for pensar de 1000 CIFs dessas marcas, 21 está com inconformidade. Isso. E dessas 21 ainda está havendo a análise, enfim, que vão desde problemas de papelada, ordem de papel, de documento, até a presença de amido na carne. Amido na carne tá errado, carboidrato na carne. Você faz isso para economizar. Então, que não deixa de ser grave, mas não tem carne podre, carne que vai matar. Tem carne inconforme. Isso é muito sério, não deixa de ser. É verdade. Mas a gente não consegue controlar a idoneidade das pessoas, infelizmente. Então, o que o consumidor pode fazer nesse contexto? Primeiro, se empoderar de informações de educação alimentar e nutricional. Então, aprender a ler rótulo, isso é muito importante. As pessoas não sabem, não né, sabem. Não sabem, né? E nos estágios da USC, por exemplo, a gente sempre faz com a população nos postos de saúde, onde a gente vai, essa coisa do aprender a ler rótulo, né? Quanto de sódio tem? Quanto de açúcar tem? Quanto de amido tem? Por exemplo, tem requeijão que você fala que é leite, não é, tem muito mais maisena e amido do que requeijão. Por quê? Para ele ficar espesso e fazer economia. Então essas coisas existem e a gente precisa ficar atento. Qual que é o canal de ligação da população com o falar? Primeiro, lei de acesso à informação, hoje a gente tem. Já então a gente tem, tem que ter o acesso a isso. PROCON, gente. Vai no PROCON e denuncia. E Ministério Público, em último caso, vai lá e tem que falar. E uma outra coisa, para finalizar, a gente não pode ter memória curta.
Todo mundo esqueceu da soda cáustica no leite. No leite, é verdade. Todo mundo esqueceu da água no frango. Porque verdade. são 15 dias de estardalhaço, porque a mídia fala de um jeito que também a gente acha que a gente vai morrer. Calma. São poucas carnes, então a gente precisa ter também muito cuidado com isso. E correr atrás dos nossos direitos, sempre participando de tudo e não ter memória curta. Olha, nós trouxemos essa semana o filósofo, né? Ele é um colaborador aqui da Top FM, justamente falar sobre ética. E a gente abordou justamente essa questão, que é um caso seríssimo, mas que esbarra principalmente na questão da falta de ética. Fala-se muito, faz-se muito pouco, né? Exatamente. Em nome do lucro, as pessoas fazem, e aí quem paga o pato é eu, você, o nosso ouvinte, todos nós, né? Então, é muito bem colocado. Vamos agora voltar para a questão de atividade física e alimentação, né? Essa é uma combinação que garante uma vida saudável. Como é que a gente pode combinar atividade física com alimentação? Por exemplo, os suplementos alimentares, eles surgem aí com uma promessa para dar para a pessoa um corpo bem definido, mas quais são os cuidados que se deve ter no consumo desses suplementos, por exemplo? Nossa, gente, é outro tema muito polêmico, né, hoje, assim. Eu dou aula de nutrição na atividade física na USC, então eu falo isso muito com os meus alunos, porque os jovens hoje, às vezes, fazem nutrição justamente para isso, para trabalhar com suplementação, porque a mídia vende, a internet, os blogs, as blogueiras, fitness, vendem essa coisa de que o suplemento é a salvação da lavoura. E não é bem assim. Suplemento é importante? É. Suplemento faz efeito? Faz, mas no lugar certo, na hora certa, com o cálculo correto. Você não pode pegar o suplemento do colega ou a indicação da academia, lá na esteira, ou o cara pegando peso, e falar, toma isso, é bom. E você fazer pra você a mesma coisa de você indicar medicamento pras pessoas, sem passar por um médico. Então, o nutricionista, ele precisa calcular a dieta e colocar esse suplemento dentro do cálculo, porque senão fica a mais. E aí você sobrecarrega rim, você sobrecarrega fígado, você começa a ter algumas repercussões que não são agora. Porque as pessoas, não dá nada, tá tudo lindo. Não, isso vai vir daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você começa a ter alguns problemas que foi de excesso, porque você toma sem controle. Então, vamos tomar suplemento? Então procura um profissional especializado, faz o cálculo certinho, utiliza na hora certa, nas dosagens corretas, aí sim fica legal. Não peguem informação com colega na internet. É sempre bom procurar um especialista na área, né? Para evitar qualquer tipo de problema no futuro. Exatamente, né? Que aí também você tem aonde recorrer se der com alguma coisa errada. Fala, poxa, cara, você me prescreveu isso e eu tô... Agora, se você não pegou da internet, como é que você vai fazer, né? Então é complicado. Professora, um outro ponto que a gente gostaria de abordar é com relação à alimentação das crianças. Elas normalmente não gostam muito dos legumes, né? Desses alimentos mais saudáveis. E aí prefere bolacha, refrigerante, os embutidos. Qual o perigo para a saúde das crianças o consumo desse tipo de alimento já desde essa fase inicial? O perigo é muito grande. A gente vem percebendo uma tendência temporal desde a década de 1970, passando por 80, 90, anos 2000, de um aumento, assim, exorbitante, essa é a palavra, de sobrepeso e obesidade em crianças, acompanhado de pressão alta, triglicérides aumentado, colesterol aumentado, hiperglicemia, o que é? Excesso de açúcar no sangue, que faz com que as crianças desenvolvam doenças muito novas, muito novinhas. E isso é muito sério, tanto para a saúde quanto economicamente falando, porque isso onera o SUS. Né, onera o serviço público, porque uma criança que é internada ou ela entra num posto de saúde para tomar um remédio, por exemplo, para açúcar alto no sangue, para triglicéridos. Então, assim, é algo muito preocupante. E isso vem desde os hábitos alimentares da casa. Como se introduz o alimento? A gente vem percebendo que as mães, muitas vezes, por pressa, não só mães, viu, gente? Pais também. Vão parar de responsabilizar só a mãe. Pai e mãe, porque a mãe não fez sozinha o filho, né? Exatamente. Então, assim, os cuidadores, vamos colocar assim. A gente percebe que nas lancheiras das crianças, ou a maneira de introduzir alimentação, por ser mais rápido, pegar um salgado de pacotinho, um refrigerante que já é fechado e já colocar na lancheira ou colocar isso dentro de casa, facilita a vida da pessoa, facilita agora. No futuro, vai dar problema. Então, os pais precisam ter consciência de que as crianças precisam se alimentar da maneira mais natural possível, com menos industrializados possíveis, com menos açúcar, com menos gordura, menos fritura.
E não tem em casa, porque é crueldade também você comprar, deixar no seu armário e falar pra criança que não pode comer. Ou pelo menos se você ter refrigerante na sua geladeira e falar, não, você não pode, o adulto pode. Enfim, então é não ter. Não comprar e comprar muito mais frutas, verduras, legumes, coisas naturais. Pois é. Olha, a gente está quase finalizando, né? Aqui, então, você vê, a gente conversou, né? A gente começa a engrenar, aí termina. Mas você vai voltar outro dia, viu, professora? Eu vou convidar você para a gente falar, porque o assunto ele é muito vasto, a questão de alimentação. Muito. Para finalizar, eu queria saber a sua opinião sobre as dietas, porque assim como a senhora falou a respeito dos suplementos, cada dia tem uma dieta, cada semana agora, né? Uma semana, uma dieta diferente. A melhor da dieta continua sendo a alimentação equilibrada. A melhor dieta é a alimentação equilibrada. Não adianta você... um segredo que eu falo. Se você achar que vai emagrecer de um dia para o outro, que é milagre, desconfia. Desconfia disso. Dieta boa é dieta vagarosa, é aquela que você perde peso com tranquilidade e que você vai ter resultados depois. Você pode até emagrecer com dieta milagrosa de um dia para o outro, mas você vai voltar a ganhar peso depois. Então o certo é o equilíbrio alimentar, comendo de tudo um pouco e perdendo peso de maneira harmônica. E o recado pro ouvinte hoje aí que tá aqui, né, se preparando pro trabalho, daqui a pouco vai ter, puxa vida, eu vi tanta informação, vou comer agora no self-service, ou tô fazendo o almoço em casa, né? Qual é o recado que você dá hoje, que é o dia, né, da saúde e da nutrição para os nossos ouvintes? Primeira coisa, seja feliz. A saúde está na cabeça da gente também, porque se nós não estivermos bem psicologicamente, nós transformamos esses problemas psicológicos em compulsão, em ansiedade, e aí a gente come sem perceber. Então a primeira coisa é ficar tranquilo, ficar feliz e se permitir comer, tá? Comer faz parte de relação social, você não pode deixar de comer, só que comer alimentos saudáveis, porque existem alimentos saudáveis que são gostosos. Parar com essa coisa de que só coisa que é ruim que é gostoso. Tem muito alimento saudável que é gostoso, que é prazeroso, então transformar isso na sua vida. Eu acho que isso é o mais importante. Belo recado numa sexta-feira, não é verdade, gente? Seja feliz, né? Coma o que você gosta, mas dentro dos limites. Professora Maria Grossi, muito obrigado, viu, por sua presença aqui. Acho que esse papo foi muito esclarecedor, muito gostoso também, né? A gente vai pro final de semana um pouco mais consciente e marcando muito bem esse dia de hoje, entendendo que a saúde e a alimentação elas estão ali, ó, de mão dadas, tá certo? Fica aqui o seu bom dia também pra gente e pros ouvintes da Top FM. Tchau, tchau, gente. Um abração.